vida é um treinamento constante de aperfeiçoamento e expansão de consciência. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach, Carlos Florencio. Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em pleno carnaval, direto aqui dos estúdios da Rádio Mundial, para falar um pouco sobre o que é que representa, no fundo, essa energia, né, e esse princípio, né, da quaresma. O carnaval vem do Festival da Carne, então, basicamente, antes da quaresma, que seria um período para as pessoas se purificarem, elas podem extravasar no carnaval, elas podem colocar as suas penas para fora, elas podem se enfeitar, elas podem fazer as suas fantasias. Eu acho que o carnaval ele é importante. Eu lembro quando eu era pequeno e lembro quando meus avós falavam do carnaval como sendo algo muito mais familiar, né? As pessoas brincavam de fato o carnaval. Hoje existe uma vulgaridade, existe uma sexualidade, né, por detrás disso. Claro que ainda mantém-se muitas raízes, né, folclóricas por detrás daquilo que representa o carnaval. Mas digamos que o carnaval é uma hipótese de você poder extravasar um pouquinho, né, ultrapassar um certo limite. Lembrando que toda vez que você ultrapassa um certo limite, você tem que ter conhecimento desse limite, tem que sempre fazer uma avaliação da sua autoestima, da sua valorização pessoal, do seu respeito. Portanto, cuidado para não beber demais, cuidado para não criar, não se deixar levar demais pelas energias e, de repente, o carnaval, em vez de ser uma alegria, poder se transformar numa tristeza. Bem, nesse sábado agora, dia 8, né, eu vou ministrar e vou conduzir uma meditação às 18 horas, né, abrindo aí esse período, digamos, de purificação. E às 17 horas eu vou conduzir uma oficina de cura. Nesta oficina de cura, para você que não conhece o trabalho do Carlos Florencio, para você que não conhece o sistema de equilíbrio energético, para você que não se conectou ainda ou não sabe como é que funciona essa questão das energias, dos chakras, esse universo invisível para aquelas pessoas que trabalham apenas com o seu processo mais sensorial, né, dos seus sentidos, mais ligado à sua máquina física, né, e estrutural, física, né? Aquelas pessoas que de repente estão interessadas em ter uma percepção extrasensorial, digamos, desenvolver e perceber esse mundo, digamos, invisível para os nossos sentidos, né, primários, mas visível numa outra maneira ou forma de perceber a vida. Quanto mais nós evoluímos a nossa consciência, mais vamos adquirindo percepções sobre as várias dimensões com que nós nos manifestamos. Nós temos uma dimensão da percepção mental, nós temos a dimensão da percepção emocional, nós temos a dimensão da percepção cognitiva, nós temos a dimensão da percepção da sua consciência, capacidade de perceber as suas ações e o resultado que isso pode gerar na sua vida. Você pode também desenvolver a dimensão da compreensão, de percepção do sentido, da direção que você quer dar na sua vida, qual é o propósito. Portanto, quanto mais você evolui e percebe o seu potencial humano, mais domínio, autoridade e liderança você vai tendo sobre a sua vida. Quando você faz o seu grande questionamento de vida, né, e todos nós vamos fazer o nosso questionamento de vida, ao questionar, de repente, a gente vai perceber que certos setores da nossa vida não está muito bem equilibrado, na família ou no trabalho. Por vezes vamos sentir uma certa insatisfação em um desses setores.
Eu digo que faz parte da vida a insatisfação, até mesmo porque quando ela aparece, ela nos faz questionar aquilo que nós somos. E ao questionar aquilo que nós somos, ou questionar aquilo que representa a nossa vida, abrimos as portas ou permitimos a busca de uma nova satisfação evoluir. Então a insatisfação ela é importante porque ao questionar você vai procurar fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Agora, quando você questiona a sua vida, quando você se percebe insatisfeito com a sua própria vida e automaticamente começa a manifestar uma crítica destrutiva, né? Um julgamento depreciativo com relação à sua vida, né? Reclamar demais de tudo e de todos, ficar reativo, perder o controle, ficar uma pessoa ácida, né? Uma pessoa que confronta, que gera conflitos com o seu meio porque está insatisfeito, está azedo, né? Todas essas manifestações em exagero acabam criando um desequilíbrio, porque tudo que se repete com uma certa intensidade e repetição pode conduzir aqui a bloqueios na sua vida. Então, quando pensamos assim em doença, não pensamos aquela doença física que você de repente foi no médico e foi diagnosticado que você está com uma doença específica. Pensamos sempre que aquela doença física que já está no físico, ela antes esteve em alguma área da sua consciência, em alguma área de uma dimensão que talvez você não tenha percebido e que quando chegou no seu corpo físico é a sua última hipótese de você rever o seu comportamento, a sua atitude, a sua autoestima, a sua valorização pessoal, o seu amor, a sua gratidão. Alguma coisa você vai ter que mudar, alguma coisa você vai ter que mudar para poder transformar. Portanto, a cura é sempre um processo de transformar algo que está doente em algo que está sadio. Da mesma forma que você conseguiu transformar algo que estava sadio em algo que está doente, você tem que entender que existem aí comportamentos, formas de pensar, de sentir, alguma coisa na sua vida que você não assimilou direito, não digeriu direito, por isso que talvez tenha problemas de azia, problemas digestivos, problemas, né, no aparelho todo digestivo seu. Além disso, você pode estar aí com problemas de relacionamento com o seu mundo, né? Identificando aí então problemas pulmonares em todo o aparelho respiratório. Então, as doenças, quando elas chegam no corpo físico, dependendo da área do corpo físico que elas chegaram, significa que elas estão atuando dentro de uma dimensão, de uma inteligência e de uma percepção. Que talvez você, claro, não teve esse conhecimento, não se interessou por isso. Mas é importante você perceber que nada existe por acaso, porque é o que eu digo, é chamar Deus de burro, né? É não entender que no universo tudo está sincronizado e conectado. Então, observar que experiências que eu tive, que padrões que eu possuo, provenientes de conflitos e de traumas, de situações que eu levei para o lado pessoal e que eu ainda perco o controle ou ainda me magoo, me decepciono, fico mal de alguma forma e que automaticamente esta percepção, né, não foi muito bem dissolvida, resolvida, então ela se densificou. Ela criou uma parte mais densa. E se criou uma parte mais densa, ela criou uma gravidade, né? Então ela gerou um peso. Este peso impossibilita que a energia vital consiga fluir por todo o seu sistema de equilíbrio energético. E aí, então, automaticamente, dependendo da situação, ela vai se depositar em algumas áreas do corpo físico. Né, uma raiva, todas as emoções, elas podem parar no fígado, podem parar no baço, na vesícula, nos rins, né? Porque tem a ver com padrões emocionais, com o elemento água. Né? Todos os excessos de energias mentais ligados à parte elétrica do seu corpo, sistema nervoso, vai mexer com o seu estômago, vai mexer com o seu pâncreas, pode mexer aqui também na sua parte emocional, com a sua tireoide. Então aí nós vamos ter aqui problemas de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, vamos ter problemas no pâncreas, assimilação da insulina, diabetes tipo 1, tipo 2. Portanto, as doenças elas são apenas a representação de alguma teimosia, de algum padrão que você traz, de algum conflito, de algum trauma mal resolvido.
É importante saber qual é que é a causa, ou o que é que contribuiu para isso. Sim, é importante. Mas não é importante você procurar essa causa para condenar ou culpar alguém ou se culpar, porque você se já está doente, porque isso já significa uma falta de amor em algum setor da sua vida, a energia vital de harmonia, paz, alegria, felicidade já não está fluindo, porque quando nós temos uma doença, alguma área da consciência está doente. Então, ficar com culpa e ainda se sentir culpado ou culpar os outros e ficar com raiva da situação não ajuda nem um pouco, antes pelo contrário, vai tornar a situação ainda mais grave, mais pesada e mais doente. Então, sempre é importante quando você se percebe numa doença, e essa doença, quando eu estou falando aqui mais na parte física, mas uma doença também pode estar no seu emocional, que você vive processos doentios emocionais, né, de mágoas, de raivas, de ódios, né, de indignação, de não aceitação da realidade. Porque, basicamente, você quer que algo supra as suas inseguranças, algo supra as suas carências, as suas deficiências, sem perceber que no universo não existe vazio nem falta, porque quando você olha um copo vazio, ele não está vazio, ele está cheio de ar. Portanto, no universo está sempre tudo cheio de alguma coisa. Se você sente vazio na sua existência, automaticamente você pode depois tentar resolver isso, né? Tentando encontrar alguém que vai preencher esse seu vazio, e se não conseguir, você vai compensar em comidas, vai comer para se sentir satisfeito, que aí, claro, você vai se sentir satisfeito, parece que resolveu a insatisfação, mas não resolveu o problema, porque a insatisfação ainda está lá. Lembrando que a insatisfação ela é importante quando você, até um certo ponto que você percebe que você está numa mesmice e que precisa fazer alguma coisa para transformar ou mudar a sua vida. Agora, quando você já percebe a insatisfação, mas não como um processo para você reformular a sua vida, aí fica mais complicado, né? Então você tem que perceber que as suas insatisfações é porque de repente você está numa rotina e a sua alma, o seu ser, né, o seu espírito, né, como você quiser nomear, está querendo sair dessa coisa mecanicista, repetitiva, né, que por vezes você pode ter escolhido lá atrás na sua vida, quando você se percebeu inseguro, escolheu aquele emprego que ia lhe dar a segurança, mas hoje você se sente insatisfeito no seu eu, no seu ego, na sua identidade, você não se identifica, aquilo não tem a ver com você, só que você esqueceu de fazer essa pergunta lá atrás, você foi movido apenas por uma insegurança. Você esqueceu de perguntar se você ia amar aquela pessoa, você escolheu ela porque de repente ela ia lhe dar segurança, ou você usou ela para resolver a sua solidão, ou usou ela para entrar na sua consciência coletiva de que tem que ter alguém, tem que casar e tem que ter filho, porque todo mundo tem isso. Né? Mas esqueceu de repente perguntar se você ia se identificar ou amar, ou de fato ter uma relação harmoniosa com aquela pessoa, se deixou mover por uma falsa ilusão daquilo que a pessoa poderia ser, e aí depois você percebe que ela não era isso, e aí você se decepciona, e aí não contente cobra da pessoa, né? Fica com raiva porque a pessoa não é aquilo que você idealizava, gerando ainda mais conflito na sua vida. Portanto, as suas relações estão de fato doentias, né? Então, o meu trabalho está muito direcionado a você perceber as suas ações e o resultado das suas ações. Primeiro processo é esse, né? Você perceber então que tudo que faz parte da sua vida é proveniente de escolhas que você fez, e que tudo que faz parte da sua vida e pessoas ou situações, existe aí uma cumplicidade no seu processo evolutivo. Então não dá para justificar, não dá para passar culpa para os outros. A gente tem que assumir de fato a responsabilidade por aquilo que nós somos, porque só assim vamos amadurecer e de fato sermos seres adultos. No momento que você percebe, então, de fato, que você está no centro do seu universo e que tudo que faz parte da sua vida, as suas experiências e as pessoas fazem parte dessa cumplicidade, né? E aí você percebe todas as suas experiências ruins, no fundo, como não experiências ruins, mas como experiências boas, porque a partir delas você conseguiu aprimorar e aperfeiçoar. Aí, de fato, você entendeu qual é o princípio da evolução ou o que significa a espiritualidade.
quando se pensa de fato em ser um ser espiritual, a gente não percebe as experiências como experiências ruins, mas a partir daquela experiência eu aprendi a administrar a realidade. A partir daquela experiência eu aprendi a administrar o meu dinheiro, o meu salário. A partir daquela experiência eu aprendi a amar, a respeitar. A partir daquela experiência eu aprendi a não discriminar. Portanto, as experiências, por piores que elas possam ter sido, se você olhar para elas e a partir delas você conseguiu aprimorar e aperfeiçoar, de fato você é uma pessoa que está indo para um caminho de elevação espiritual, é uma pessoa que está procurando uma certa ética, uma moral nas relações com o seu meio. Agora, aquelas pessoas que por meio daquelas experiências viram cafajeste, vigaristas, né, gostam de ludibriar, enganar os outros, aproveitar das pessoas que têm menos consciência para tirar vantagem, né, ou dramas emocionais, se colocam como vítima, fazem a outra pessoa se sentir culpada por aquilo que ela é, para que ela fique com a própria com a pessoa, pela culpa ou pela cobrança, né? Então aí nós vamos ter aí muitas pessoas que agem por maldade, né? Transformando as pessoas em dependentes. Elas fazem e elas dão tudo aquilo que as pessoas precisam e tornam as pessoas dependentes delas para que elas falsamente consigam resolver a sua própria solidão. Então nós vamos ver aí muitas doenças nestas relações interpessoais, em todo esse processo. Aí é claro que depois, no meio desse peso todo, você vai querer ir pro carnaval, fazer festa, rir, brincar, fazer de conta que está tudo resolvido, né? Ou senão vai querer beber, esquecer da sua realidade sem perceber que a sua realidade é produto direto das escolhas que você fez. E existe uma forma e uma fórmula de você conseguir transpor todos esses limites, reverter esse processo. Esse é o meu trabalho enquanto terapeuta, enquanto coach, treinador de vida, né? Porque para mim, espiritualidade é isso. Para mim, ser um terapeuta é aquele que consegue fazer o outro transpor os seus limites, lhe dar as ferramentas, as instruções, os direcionamentos e não torná-lo dependente dele. Porque você, da mesma forma que você tem que ensinar o seu filho a ser seguro, você tem que ensinar o seu filho a ter confiança, porque um dia ele vai ter que estar seguro com ele mesmo e confiante nele mesmo. É essa a obrigação de um pai e de uma mãe. Um terapeuta tem essa mesma obrigação de transformar aquela pessoa segura e confiante dela mesma, porque talvez ela traga falta de segurança e falta de confiança proveniente das estruturas que ela veio e nasceu na sua família ou no que for. Lembrando que aqui não existe culpado, porque senão entramos num processo meio freudiano, né, de procurar a culpa, o culpado, aí falsamente a gente se sente um pouco melhor. Mas e quando você não consegue encontrar a culpa? Porque tem culpas que às vezes nem são dessa vida, são de outras. Ou quando você de fato não consegue encontrar o causador, mas por vezes você tentou de várias formas tentar resolver e não conseguiu. Muitas vezes não é para você tentar resolver, muitas vezes é para você desapegar das situações. Então o meu trabalho é sempre conduzir as pessoas para a resolução do determinado conflito, melhoria nas suas relações interpessoais, ou seja, fazer com que a energia vital possa fluir novamente, retirando esses padrões que automaticamente vão conduzir a pessoa para doenças. Então nesta oficina de cura desse sábado vão estar aí meus alunos que recém se formaram no curso meu de formação do SI, Sistema de Equilíbrio Energético, e depois na sequência nós vamos fazer uma meditação conduzida por mim. São meditações temáticas que eu crio na hora. Então é uma oportunidade de você estar aqui com a gente, compartilhando essa energia, né? E tentar sentir aquilo que todos os meus alunos sentem quando fazem o meu curso de formação do SI, né? Eles sentem-se em casa, eles sentem que estão numa família, eles sentem uma integração e uma conexão direta com tudo aquilo que representa o divino, sem precisar de uma religião, sem precisar de um intermediário qualquer, né? Que faz ele se sentir incapaz de fazer essa conexão direta, né? Faz ele se sentir inferior ou se coloca numa posição de domínio, né, e de controle sobre a outra pessoa. Porque para mim isso nunca foi uma religião, porque para mim religião vem do religar, então, portanto, é religar a pessoa. Se eu vou religar a pessoa, eu tenho que ensinar a pessoa a se religar, a se reconectar, ou estabelecer uma conexão se ela nunca esteve ainda conectada com esse padrão, né? Porque nós temos as pessoas que perderam a conexão, né?
com a espiritualidade, e nós temos as pessoas que ainda não descobriram essa espiritualidade. Portanto, as que não descobriram vão se conectar, e as que perderam vão se reconectar. Então, digamos que todo terapeuta, ou todo mestre, ou todo religioso, ou toda pessoa que detém de um conhecimento, de um poder, tem que ensinar essa pessoa a fazer esse percurso de reconexão. Mas a conexão depois é dela, e não se pode colocar como um intermediário, né, como um gerador, né? Então, basicamente, é como se você, ao se colocar no intermédio, a pessoa fica dependente de você. Então, isso eu não entendo, como é que uma pessoa pode se dizer espiritualmente evoluída e um mestre que ajuda as outras pessoas a evoluírem, quando ele se coloca numa posição intermediária, tornando as pessoas dependentes dele. No mínimo, é uma energia ignorante, porque se as pessoas ficam dependentes dele, vão ficar grudadas a ele, e se elas ficam dependentes deles e estão grudadas a ele, ele vai ficar preso a elas, e elas estão presas a ele. E se você está preso, você não está livre. Se você não está livre, você não é um ser espiritual. Não tem como você ser um ser espiritual. Então, quais são os seus aprisionamentos? São todos esses tormentos, são todas essas relações destrutivas, são essas doenças, são essas experiências repetitivas. Elas estão aí. De alguma forma você contribuiu para isso. Adianta se sentir culpado? Não, porque senão é uma dupla carga de energia mais densa ainda. Tem que observar como é que essa energia se movimenta, qual é a ação e o resultado dela, o que é que ela gera. E aí fazer uma inversão desse processo. É isso que eu ensino no meu trabalho de coaching, no meu trabalho de treinamento pessoal, né, de uma forma individual ou em grupos, né? Tem um curso aí da Mente Curadora, que também vai decorrer esse mês, que tem uma palestra, inclusive, que vai ser no dia 15 de março, às 16 horas, que você pode fazer, as vagas são limitadas, uma pré-reserva para essa palestra. E também pode vir aí na oficina de cura, às 17 horas, para me conhecer essa energia, receber uma harmonização energética, né, de uma forma muito leve, muito simples, sem nenhum tipo de pretensão. Você vem, recebe a sua harmonização energética, faz a sua meditação, volta para a sua vida. Se você quiser depois aprimorar isso, aperfeiçoar isso, aprofundar isso, você vem, você pode sempre vir. Mas no meu trabalho as pessoas sempre são livres para ir e vir, e não existe aqui fazer a pessoa, tornar a pessoa como, você precisa desenvolver uma espiritualidade. Não, você precisa trabalhar com cura. Você tem que... Não, você não tem nada. Você não precisa de nada disso. Você não pode ir a nada que lhe obrigue ou que lhe gere uma culpa ou uma cobrança que faça você se sentir mal, porque isso já é um peso. Isso já é um peso. Não é uma energia espiritual. Então, a sua missão é ser feliz, e felicidade da leveza. A sua missão é ser amoroso e amor da leveza. A sua missão é ter respeito pela diversidade, percebendo que cada um está onde tem que estar, de acordo com o seu processo evolutivo, e deve ser respeitado. E você não pode nunca comparar, porque se você comparar, você pode cair num grave erro de se sentir superior ou inferior a outra pessoa. Com isso, você pode se tornar um ser prepotente, porque você acha que você é superior, né? Ou você pode também se sentir inferior e pequeno, e aí então aquela pessoa que conseguiu se sentir superior a você vai fazer você se sentir mal por aquilo que você é. Aí será que essa pessoa que está fazendo você se sentir mal com aquilo que você é, ela está sendo uma pessoa ruim na sua vida? Não, ela só está transmitindo o espelho daquilo que você também sabe fazer muito bem consigo mesmo. Toda vez que você se olha no seu próprio espelho e diz, eu acho que eu não tenho valor, eu acho que eu não mereço, eu acho que tem alguma coisa de errado comigo, eu acho que eu sou imperfeito, eu preciso consertar porque eu acho que eu estou quebrado em alguma parte de mim mesmo. Lembre-se, nessa sociedade você foi ensinado a se rejeitar. Você não foi educado e domesticado, né, a amar e se aceitar. Você foi ensinado a julgar de forma comparativa e a discriminar. Uma coisa é boa e outra coisa é ruim. Não existe coisa boa, não existe coisa ruim. Não existe o certo e o errado. Não existe isso, porque se fosse assim, você vai criar a hierarquia. E ao criar a hierarquia, você vai automaticamente fazer algo se sentir superior e algo se sentir inferior. Isso não é, nem de perto e nem de longe, espiritual.
Portanto, enquanto você ainda discriminar, né, da forma como você discrimina na nossa sociedade, existem pessoas burras sim, existem, mas faz parte do processo delas. É claro que a nossa política no Brasil faz com que as pessoas fiquem burras e doentes, é claro, porque eles querem dominá-las. Como é que eu vou dominar uma pessoa? Se ela estiver miserável, né, doente, se ela estiver pobre, se ela estiver burra, ela não vai nem ter energia para questionar alguma coisa, e aí ela vai estar tão preocupada em sobreviver que qualquer bolsa não sei o que, bolsa não sei mais o que, ele vai pegar nisso, vai se embolsar nisso, vai se ensacar nesses processos detrimentes, né, da nossa sociedade. E infelizmente é isso que acontece. Portanto, observe muito bem. Né? Observe a sua liberdade, observe que você é um ser movido de ação e de escolhas, escolhe ser diferente. E nesse carnaval, se preocupe apenas em se divertir com muita autoestima, com muita valorização pessoal. Você não precisa se embriagar para sair da sua realidade, porque se você faz isso, é porque a sua vida é uma vida medíocre. Espero vê-lo aqui no dia 8, lá no meu espaço. O meu site é carlosflorencio.com.br, www.carlosflorencio.com.br. Mande o seu e-mail para mim, para contato@carlosflorencio.com.br, tá? Que eu sempre olho os e-mails de todo mundo. Tem aí os meus CDs todos, Equilíbrio, Energia Branca, Energia Violeta, né? Energia Rosa, Verde, CD de purificação, de músicas minhas. Procure aí nas melhores lojas. Se não, entre em contato, entre no meu site, você pode comprar por lá. Nós enviamos gratuitamente para todo o Brasil os meus CDs. Então é isso, gente. Procure sempre trabalhar o bem, lembrando que na vida não existe vazio nem falta, apenas ausência de conhecimento. Vá à procura do conhecimento, conhecimento esse que possa expandir cada vez mais você mesmo. Meu telefone 4106-4141 4106-4141. Bom carnaval para você e até a próxima segunda ou até esse sábado, dia 8. Entre em contato, 4106-4141. Vá com Deus. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.